Todos que convivem nos centros urbanos metropolitanos enfrentam uma espécie não muito sutil de poluição que afeta o dia a dia da população e está presente em todos os cantos. O que é, onde se origina, como consome espaço urbano, de que forma o excesso de estímulos impacta a mente. Neste documentário, a poluição visual e sonora será retratada. Muito prazer, eu sou a Lara, diretora cinematográfica e roteirista desse documentário. Olá, eu sou Isabela, entrevistadora e pesquisadora desse documentário. E hoje, eco e excesso. Poluição sonora e visual nos centros urbanos. Peraí, mas o que é poluição visual e sonora? Resumindo, é o excesso de elementos desconfortantes. Não só a estética, mas a cidade como um todo. São os shows, o lixo, as pichações, tudo o que você puder imaginar. Ou seja, estimula demais um ambiente que já está saturado. Isso torna o convívio ainda mais estressante e abrasivo para a população e para o meio ambiente. E isso não inclui só a gente, mas os animais também. Por exemplo, o excesso de luminosidade e poluição sonora nas cidades afeta a comunicação e a reprodução dos animais, das aves e dos animais marinhos em específico. E isso pode causar danos nos ecossistemas e até a extinção de algumas espécies. Além do mais, a quantidade de pessoas afetadas psicologicamente só vem aumentando com o tempo, seja por estresse, fadiga, cansaço ou desorientação. A saúde mental e a segurança da população estão em risco cada vez mais que os estímulos visuais e sonoros aumentam. E é exatamente essa questão que iremos retratar. Até porque, certamente você já foi afetado por esse problema antes. Se quisermos entender o caos das metrópoles de hoje, é preciso compreender e abrir nossos olhos para uma das suas maiores causas, a superlotação. Só que ela não surgiu do nada. Ela é o estado mais crítico de um fenômeno que nós conhecemos como urbanização. Mas o que é exatamente a urbanização? Não é apenas mais prédios. Segundo Milton Santos, ela é um processo concentrado, corporativo e caótico. Ela acontece depois que os campos são modernizados e a industrialização chega. Ela causa uma segregação socioespacial e o empobrecimento do urbano. O problema é que nem sempre a urbanização é um processo organizado. Ou seja, vamos imaginar as cidades como um balão. E o êxodo, ou seja, a chegada de pessoas, muito ar entrando nela. E isso causa um fim do espaço da cidade. E a gente vai ter algumas consequências para isso, como, por exemplo, o excesso de trânsito, o encarecimento das moradias no centro e a transição de moradias nas áreas periféricas. E o motor que iniciou tudo isso aconteceu antes mesmo do primeiro arranha-céu, que foi a globalização, que aconteceu quando as primeiras navegações chegaram no século XVI. Exato. Quando Portugal e Espanha lançaram suas caravelas em busca das Índias, eles não estavam apenas traçando rotas, eles estavam costurando o mundo. Pela primeira vez, Europa, África, Ásia e América se conectam. Ali nascia o comércio mundial e o intercâmbio de culturas que, mais tarde, forçaria todo mundo a convergir para os mesmos centros econômicos. Hoje, a globalização é esse processo intenso de integração econômica, política e tecnológica em um fluxo frenético. Mas esse mundo sem fronteiras criou um funil e ele atraiu bilhões de pessoas para as grandes cidades, acelerando a urbanização de forma descontrolada. O resultado? A superlotação extrema. As cidades crescem a uma velocidade que nenhum governo consegue acompanhar. A infraestrutura simplesmente colapsa porque o cimento não corre tão rápido quanto a migração humana. Agora vamos tocar no ponto crítico? A urbanização brasileira ocorreu de forma completamente explosiva e sem planejamento. E isso gerou o que a gente chama de macrocefalia urbana. E essa superlotação sufoca os espaços urbanos. Para reafirmar isso, a gente pode usar dados do IBGE. No caso, a densidade demográfica da cidade de São Paulo, por exemplo, que é de aproximadamente 7.500 pessoas por metro quadrado. Isso é muita gente. Exatamente. Esses dados também apontam que a população só da cidade de São Paulo é de 11.904.961 pessoas. Além de que nas grandes metrópoles, essa superlotação não é apenas a falta de espaço, é um excesso de tudo. Onde há muita gente concentrada sem ordem, o ambiente adoece.
É nesse cenário que a poluição sonora e visual se torna onipresente, transformando a passagem urbana em um bombardeio constante de estímulos. Para aprofundar essa análise sobre o espaço urbano, vamos recorrer ao mestre Milton Santos. Ele nos ensina que o meio geográfico não é neutro, e a forma como as cidades crescem impacta diretamente quem nelas habita. E aí está, de resto, uma das normas de base da própria fenomenologia, partir das coisas, a natureza como um a priori, a natureza natural ou a natureza artificial, como um a priori para o conhecimento. Então, a paisagem, aquilo que eu tenho diante de mim, é um a priori do que eu parto para conhecer. E eu imagino que também para agir, na medida em que os objetos, desde que nós os construímos, eles têm algum comando sobre a vida subsequente. Quer dizer, a construção dos objetos resulta de um conjunto de ações voluntárias ou menos, racionais ou menos, e que dão como resultado a criação de novos objetos, mas também esses objetos realizados, localizados, eles passam a ter um papel na maneira como nós vamos continuar a viver sobre eles. Então, tudo que eu disse até agora parece... Como Milton Santos sugere, a cidade, veloz e superlotada, não afeta apenas o trânsito, mas o bem-estar humano. Lara, esse excesso de ruídos e informações visuais acaba criando barreira entre as pessoas, não é? Com certeza! Até porque, nos centros urbanos, as pessoas tendem a se isolar para evitar o caos das metrópoles. Só que isso é bem contraditório se você parar para pensar, até porque estamos num ambiente lotado de pessoas, só que a poluição visual e sonora nos estimula tanto e nos desconecta tanto do próprio ambiente que não conseguimos nos conectar propriamente com as pessoas. Bem, para entender como esses excessos de estímulos afetam a vida das pessoas que vivem nessa agitação, vamos ouvir a opinião de quem passa por essas ruas. Bem, senhor, a gente está fazendo um trabalho escolar e a gente queria saber se tudo bem a gente te entrevistar. Ok, tudo bem. Vamos para a primeira pergunta. O barulho do trânsito ou comércio atrapalha o seu dia a dia? Atrapalha bastante. Pode nos dar algum exemplo, por favor? Você está no telefone, tem que deixar tudo fechado, a janela fechada. Se precisar falar no celular, você não escuta direito. E na saída aí, na hora do almoço, você vai descansar 20 minutinhos, não consegue descansar, o barulhão aí o dia inteiro. Sim, é realmente difícil. Próxima. Você consegue relaxar em casa com o som da cidade ao seu redor? Não, também é o mesmo problema. À noite, obras, barulhos, trânsito, afeta bastante aí o descanso da noite. Sim. Você acredita que bairros barulhentos afetam a saúde mental das pessoas? Sim, o pessoal não conseguir descansar aí, vai acumulando dia a dia o estresse e afeta sim a saúde mental das pessoas. O excesso de informações visuais nas ruas dificulta a sua atenção no trânsito ou nas suas caminhadas? Atrapalha um pouquinho. Mais ou menos, mas chega a atrapalhar sim. É muita informação, né? E a última pergunta. Na sua opinião, árvores e áreas verdes ajudam a diminuir a sensação de poluição urbana? Sim, ajuda bastante. Os locais que tem praça aí ao redor é bacana. Mesmo com o barulho em volta ali naquele centrinho verde lá, dá para descansar um pouquinho. E você acha que a gente deveria ter mais áreas com florestas por aqui? Sim, tinha que ter mais parque aí pro pessoal descansar. Tá certo, muito obrigada, senhor. O desafio da nossa geração é repensar o urbanismo. Como criar cidades mais humanas, silenciosas e visualmente limpas, mesmo com uma população cada vez maior? A resposta exige planejamento e consciência para que possamos entender que o direito à cidade também envolve direito à não perturbação, ao silêncio, à não superestimulação e a um ambiente que não nos adoeça. Agora que entendemos o lado humano, vamos entender o ambiente em que tudo isso acontece. A globalização não mudou somente as nossas relações, ela também alterou a paisagem urbana.
Ou seja, a gente está falando do surgimento da poluição visual e sonora. Exato, Lara. E o mais interessante, ou preocupante, é que isso não surgiu do nada. A Revolução Industrial e um pouco depois a explosão do consumo na globalização fez com que as cidades se tornassem grandes vitrines. Com os LEDs, os painéis, os posters e tudo. Isso cansa a nossa visão. E isso a gente chama de fadiga ocular. E não é só o que vemos, também é o que ouvimos. O barulho de sirenes, tráfego, aglomeração e obras nos estressa muito e é um grande problema para a saúde pública. Se você quer uma prova disso, a Organização Mundial da Saúde já reconheceu a poluição sonora como um problema gigantesco para a população mundial, causando de alterações no sono até problemas cardiovasculares e níveis altíssimos de estresse. Isso realmente é um grande problema. E esse progresso que nós chamamos trouxe um barulho em excesso pra gente. E o que impede da gente de desligar, vamos se dizer, né? Virou um desafio encontrar um silêncio nesse meio de fluxo global, de mercado ou até de informações. Mas você sabe como que isso afeta as pessoas que vivem no coração das metrópoles hoje em dia? E agora nós vamos entrevistar pessoas que vivem nos centros urbanos. Boa tarde, qual o nome de vocês? O meu é Rita de Cássia Silva. Amanda Dias de Souza. Vocês moram aqui na região de São Paulo? Sim, eu moro na Zona Sul. Eu também moro na Zona Sul. Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, o barulho do trânsito, comércio, obras atrapalha a rotina de vocês diariamente? Atrapalha um pouco, né? Porque às vezes você tá conversando na rua, assim, com a amiga, assim, isso, aquilo outro, aí passa um caminhão, passa uma moto, passa um carro com som alto, aí te atrapalha, porque a pessoa nem escuta o que você tá conversando direito, aí fica um pouco complicado. O que você mudaria em relação ao visual da cidade? As fichações, a fiação, os outdoors, o que você mudaria? Acho que a lei da cidade limpa foi muito boa, né? Porque realmente diminuiu muito assim, a poluição visual. Mas a gente vê meio que voltando, assim, né? De vez em quando você vê sempre assim, aos pouquinhos parece que está voltando um pouco essa poluição visual também, né? Sim, entendo. Então acho que realmente deu uma variada. Tipo, aqui mesmo na Paulista você vê os prédios e tal, mas antigamente tinha muito outdoor, muita poluição visual. Sim, sim. O barulho do trânsito, comércio ou obras atrapalha a sua rotina diariamente? Atrapalha bastante. Principalmente na questão do meu trabalho. Às vezes a gente precisa fazer gravação de vídeos também, assim como vocês, e o ruído externo atrapalha demais. E na hora de dormir também tem os motoqueiros que tem aquela mania de fazer tarandandandan, e às vezes a gente precisa ter um bom descanso à noite para render no dia seguinte. Então sim, o trânsito e tudo mais atrapalha demais. O excesso de fios elétricos, postes, interferem na beleza da arquitetura da cidade? Sim, com certeza. E o que vocês acham que devia ser feito para melhorar, para a gente conseguir ver mais a beleza da arquitetura? Enterrar a fiação, como é aqui na Paulista, né? A Paulista é toda enterrada a fiação. Então... Todas as respostas foram na fiação. Mas você vê, é horrível. Você vê aqueles postes. E pior, né? Eles fazem manutenção, não tiram a fiação não utilizada e aquilo vai ficando, né? Cada vez pior. Vai juntando cada vez mais. Sim. E sobre a pichação? É horrível também. É muito feio ver. Muito feio. Às vezes prédio bonito, recém-pintado ou casa mesmo, né? Se a pessoa não põe uma vegetação ou alguma coisa, eles vão lá e picham tudo. E dá um ar assim feio para a cidade, não é? De, sei lá, relaxo, sujeira. Sim, né? Sim. Você já deixou de frequentar algum lugar por causa do excesso de barulho ou poluição visual? Já sim. Eu particularmente prefiro lugares mais tranquilos, né? Então, ainda que seja uma avenida movimentada, mas a gente prefere locais com mais jardins, mais tranquilos. Exatamente, é sempre melhor, né? Você já respondeu a nossa terceira pergunta, então vamos para a quarta. Tá. O excesso de informações visuais nas ruas dificulta a atenção no trânsito ou nas caminhadas?
Não, eu acho que mais é a poluição sonora mesmo. O visual, acho que não tanto. Na época que tinha outdoor, né? Vocês são novas, não pegaram, acho que atrapalhava mais. Mas a maneira que tá hoje, acho que é tranquila. Melhorou muito, então, você diria assim? Melhorou bastante. E você acha que a poluição sonora ou a visual, ela danifica o psicológico das pessoas? Sim, que a gente vive num mundo hoje que a gente já está com excesso de informações em todos os locais, né? Então as pessoas mal conseguem interagir por conta das telas. E aí sai para um lugar externo, tem muito barulho, muita informação, dificulta ainda mais. E o que você acha da normalização dessa poluição? Eu acho ruim, porque realmente as novas gerações já crescem como se isso fosse normal. E não é, né? O ser humano precisa de momentos de calma, de tranquilidade, para conseguir interagir com as pessoas, raciocinar, observar a natureza, né? Que já é tão rara, né, em São Paulo. Exato. E a próxima pergunta é exatamente sobre isso. Na sua opinião, as árvores e áreas verdes ajudam a diminuir a sensação de poluição urbana? Ajudam muito. Esse local que a gente está aqui mesmo, que é tipo um boulevard, né, no meio da Avenida Paulista, é um respiro pra gente, né? E acho que deveria ter mais parques, mais locais de interação com as pessoas e com a natureza. Então, muito obrigada, ajuda muito a gente, viu? Que bom. Como vimos nos depoimentos anteriores, o chamado ritmo da cidade não passa de um fator de adoecimento. A poluição visual esconde a história e a arquitetura das cidades, enquanto a poluição sonora invade a privacidade e o descanso. Nesse documentário, podemos observar que a superlotação não é apenas a falta de espaço físico, mas é a extrema absorção de informações que o ser humano tem e ainda está aprendendo a processar. A poluição visual e sonora é a materialização do excesso da superlotação no ambiente urbano. E ela, por sua vez, afeta todos que estão ao seu redor nas cidades e faz com que seja muito difícil com que futuramente consigamos enfrentá-la.